Davi. Quem foi Davi? E quem será, né? Porque se estamos falando dele, ele se eternizou, né? Glória a Deus. Né? Ninguém. Quem foi Davi? Rei de Israel. O que mais? Davi teve instruções, viu? Esse bebê Luiz foi músico, foi dali, olha, tocava harpa, tocava vários instrumentos, né? Ele era bem músico mesmo, até para o rei Saul ele tocava para acalmar o rei. O que mais? Se ele escreveu os salmos, ele era poeta. Será que ele era romântico? Ele assim, diante da arca do Senhor. Então ele gostava de dançar. A gente gosta de dançar do Senhor, dançar do Senhor. Mas Davi, olha, ele não pode nem correr. Ninguém ficou com vergonha por ele não conseguir cantar. Foi uma das esposas dele. Então, ele era um homem, eu só disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Normalmente eu acredito na minha vida que ele é uma pessoa simples, porque Deus se agrada para as pessoas simples, que se uniam, que estão ali na presença do Senhor. Então, vamos lá. Davi foi rei, foi músico, foi poeta, foi um homem segundo o coração de Deus. Ele unificou Israel, porque Israel vivia sempre em guerra, né? Então, Davi fez esse salmo, um salmo composto para agradecimento, uma prece coletiva. No decorrer do salmo, a gente vai ver que foi um salmo que ele não fez para ele sozinho, ele fez porque ele ganhou uma batalha, né? E Davi era guerreiro, se esqueci de dizer, ele era corajoso, né? Ele era muito corajoso. E ia para as batalhas, ele venceu um gigante. Como é o nome do gigante? Golias. Então ele venceu o leão, o urso. Se vocês puderem ler depois a história de Davi, ele era muito corajoso. Mesmo sendo novo, muito novo, ele ia lá enfrentar. Então, nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Muito bem. Vamos lá, vamos ver o nosso salmo. E antes de ser rei, Davi ele era pastor. Mas Davi era rocheiro mesmo, muitas funções, né? Ele era pastor de ovelhas. Vamos dizer, uma profissão que não era uma das melhores em Israel, principalmente no Egito, que era próximo de Israel, né? Era considerado como se hoje, como uma profissão que é feia, que a gente não acha que é muito feia, que vergonha na família. Você sabe que tem uma moça pequenininha, eu vou dizer, né? Mas a família diz, meu Deus, né? Não gosto dessa profissão para essa pessoa. Vamos dizer, a profissão da vida. Quem cuidava de ovelha não tinha validade nem. Veja de onde Deus tirou ele. Do pastoreio e tornou. Então, se você acha que não tem nada, que não pode oferecer nada ao Senhor, você tem tudo. Veja, ele tirou do meio do pasto, do meio das ovelhas e o tornou rei, né? E assim o Senhor também pode fazer na minha vida e na sua vida. Podemos ser rei, podemos ser rainhas. Amém? Vamos embora? Salmo, é o meio da Bíblia, não tem erro, viu? Salmo 124. Canto das subidas de Davi. Todos acharam? Pequenininho. Não estivesse Javé ao nosso lado, Israel que o diga. Não estivesse Javé ao nosso lado. Quando os homens nos assaltaram, nos teríamos tragados vivos, tal como sua ira. As águas nos teriam inundado, atualmente chegado ao pescoço. As águas espumantes chegariam ao nosso pescoço.
Seja bendito, Javé. Ele não nos entregou como presa para os dentes deles. Fugimos vivos como pássaro foge da rede do caçador. A rede rompeu-se e nós escapamos. O nosso auxílio é o nome de Javé, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Bom, então aqui ele diz: se o Senhor não tivesse nos ajudado, teríamos sido presas fáceis. Se o Senhor não tivesse nos auxiliado, teríamos sido largados vivos, né? Teríamos, a água teria chegado ao nosso pescoço. É fácil? Não. Então, Davi fez esse salmo, não só ele fez nós. Então, o exército que estava com ele conseguiu ganhar uma batalha. Aliás, conseguiu ganhar várias batalhas. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, está no livro de, se eu não me engano, Samuel. Crônicas. Eu li essa semana. Primeiro Samuel e segundo Samuel. Então, ele diz assim, primeiro versículo: não estivesse Javé ao nosso lado, não estivesse Javé ao nosso lado, quando os homens nos acertarem, nós teríamos tragado os vivos, tal o fogo de sua ira. Olha como as pessoas estavam irritadas daqui. Estavam com ira, não estavam com raiva. Raiva é um sentimento, e ira é maior do que raiva. Eles teriam dragado com todos eles vivos. Mas quem salvou eles? O Senhor. Então, a gente vê que Davi compôs esse salmo para agradecer, porque venceu a batalha. Você passa por batalhas? Passa por batalhas? Então você tem certeza, se você colocar o seu auxílio no Senhor, você vai vencer todas. Amém? Amém. Então, em todas as batalhas, Davi sempre consultou a Javé, ou Deus, ou Javé, né? Ele sempre consultou o Senhor. E o Senhor sempre dava vitórias. No meu bem, acho que na vida de vocês, ele nos livrou do laço, né? E quantos laços tem nos cercado hoje em dia, né? Davi foi perseguido pelo primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então, quantas vezes existe hoje que se diz social, né? Que é o nosso tempo, que é o nosso espaço, que é a nossa mente, né? Quantos laços tem por aí, né? E essa rede agora, a gente sabe que é uma indústria que a gente abre e pode ver tudo está de graça, tudo está fácil. Eu olho a vida do meu irmão, eu vejo meu irmão muito feliz, eu quero ter essa felicidade que o irmão só posta coisa bonita, né? E eu não fico deprê, eu fico angustiada, eu fico triste. Então, quantos laços estão aí para os nossos jovens, né? A gente não tem muito acesso, não tem muito tempo, porque é um trabalho, mas os jovens têm todo o acesso a essas redes, né? E não tem nada de social, e a gente quer rede social, né? Então, a gente tem que vigiar, né? Davi sempre consultava o Senhor. E será que a gente consulta aquilo que a gente está olhando, aquilo que a gente está vendo nas redes sociais? Será que é verdade aquilo que estão produzindo para a gente? Ou é tudo mentira, né? A gente tem que tentar nos livrar dessas drogas que estão nos oferecendo todos os dias, né? Tem coisa boa? Tem, né? Vamos procurar ver mais coisas boas, ver mais músicas, ver mais coisas de Deus, né? Nos abastecer de Deus, não é verdade?
Então, vou ler aqui para vocês em 1 Samuel, uma das vitórias de Davi. 1 Samuel 26 e o capítulo 21. Se alguém achar, pode me ajudar, viu? Samuel 26, 21. Saul respondeu: pequei. Volte, meu filho Davi. De agora em diante, não vou mais fazer-lhe mal, pois hoje você respeitou a minha vida. Tenho agido com idiota e cometi muitos erros. Davi, então, disse: aqui está a lança do rei, que um dos seus moços venha buscá-la. Javé pagará conforme a sua justiça e de acordo com a fidelidade de cada um. Javé entregou você hoje em minhas mãos. E eu não quis atentar contra o ungido de Javé. Assim como hoje eu respeitei a sua vida, que Javé também respeite a minha vida e me livre do perigo. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi. Certamente você terá sucesso em tudo que fizer. E Davi continuou seu caminho e Saul voltou para casa. Olha que coisa interessante. Davi está numa gruta, imagina só. Vê lá o inimigo dele, que é Saul, vai lá, pega a lança dele e grita de longe: Senhor meu rei, hoje eu poderia ter te matado, mas aquele dos meus moços pegou a lança. Veja, eu não vou atentar contra a vida do ungido. Ele sabia que Deus tinha ungido Saul como rei. E também tinha ungido Davi, porque o Senhor já tinha se afastado de Saul. Veja só. Será que você teria coragem de devolver a lança para o seu inimigo? Será que você teria coragem de saber que o seu inimigo está na sua frente, indefeso? E o que a gente faz? Veja a frase: se você vê alguém morto, termine de... Oi? Vocês sabem essa frase. Se você vê alguém morto, termine de... Olha o que o mundo ensina pra gente. Mas veja a reação de Davi. Ele pegou a lança do rei e disse que ia devolver, porque o rei era um homem ungido por Deus. Olha aqui, uma das vitórias de Davi. Será que no tempo do perigo a gente vai ter compaixão do nosso inimigo? Será? A gente não quer ter compaixão, não quer? A frase diz assim: se você vê alguém morto, termine de matar. Veja só. Se você vê o seu inimigo, você não vai ter compaixão dele, não. Mas a Bíblia nos ensina a ser misericordioso. Então, Davi teve a chance de matar o inimigo. Sim ou não? Pegou na lança do inimigo ou não? Mas ele não matou, né? Então, a gente vê que ele silencia. É fácil silenciar. É fácil se retirar. Ele se retirou, né? Foi embora. Não é fácil. Outra pessoa também que se retirou foi quem? Jesus. Quantas vezes queriam apedrejar Jesus? Queriam matar, faziam planos e Jesus saía no meio deles e ia, hein? Olha, que interessante. Então, a gente vê aqui uma das vitórias de Davi. Ele podia matar o inimigo, mas ele não quis. Semana passada, nosso irmão Ari relatou do fato
que perdeu o irmão. É fácil? Não foi fácil, ele se silenciou. É fácil silenciar. É fácil perdoar o teu inimigo. Davi perdoou, não perdoou? Davi perdoou o seu inimigo. E às vezes a gente não quer ter misericórdia do outro. Não é verdade? E onde Davi estava? Refugiado em uma casa. Qual é a minha e a sua caverna? Onde a gente tem que silenciar? Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. O nosso esconderijo é no manto de Nossa Senhora. Não é? Nossa Senhora gosta de muitas frutas, não é? Ela gosta de aparecer em frutas. Interessante, né? Então também a gente tem que se refugiar onde Nossa Senhora está. Às vezes é necessário vencer uma guerra em si. Davi ficou em silêncio lá na frente. Deus ungiu Davi rei. Sabe quantas vezes Davi foi ungido rei? Quantas vezes Davi foi ungido rei? 3 vezes. Ele foi ungido por Samuel. Depois ele foi ungido pelo povo. E depois que Saul morreu, fizeram uma festa danada e ungiram de novo Davi rei. Veja só. Será que o cabo era fraco? Foi ungido rei 3 vezes. Né? Então, se você silenciar, Deus vai te honrar. Não é fácil. Eu digo por mim, não é fácil. Eu às vezes quero falar as verdades, quero dizer, mas o Senhor controle as nossas línguas, né? Principalmente no dia de hoje. Ainda tem facilidade de se expressar, pode jogar logo nas redes sociais, né? Mas às vezes é preciso silenciar, não é? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui quando os discípulos de Jesus tiveram a oportunidade de fazer o mal, mas Jesus não quis que eles fizessem. Lucas 9, 51 e 56. Lucas é o Novo Testamento, tá? Quem achar pode me ajudar. Lucas 9, 51 e 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram em um povoado de samaritanos para conseguir alojamento para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, porque Jesus dava a impressão de que ele se dirigia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou-se e respondeu. Jesus voltou-se e os repreendeu. Partiram para outro povoado. Então eles disseram que o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles. E Jesus fez o quê? Repreendeu e seguiu o seu caminho. Olha que poder os discípulos tinham, né? Descer fogo do... Aí que a gente desce fogo do céu. Olha só, já dá um ciar, chama as porcarias. Mas Jesus repreendeu, nada disso. Vamos seguir o nosso campo. Às vezes a gente quer, né? Pedir a Jesus. Jesus, acaba com os meus inimigos, me dá a vitória, não é? Jesus, rala a cara dela na parede, né? Silêncio. Faça silêncio. Siga seu caminho. Deixa Jesus trata, né? E o Evangelho de hoje? O Evangelho
evangelho de hoje é perfeito. Alguém leu o evangelho hoje? Vamos ler agora, já que ninguém respondeu. Vamos fazer essa leitura hoje. Mateus 12, 14 a 21. Mateus fica antes de Lucas, viu? Mas, rapaz, você não lê nenhum evangelho de hoje. Mateus, Jesus. Ajuda a igreja. 14. Perdão, Mateus 12, versículo 14. Isso, muito bem, Ari. Vamos ficar de pé, né? Já que é evangelho, todo mundo já está cochilando, meu Deus do céu, acorda, menino. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, os fariseus saíram e fizeram planos para matar Jesus. Olha só, matar Jesus. Jesus soube disso e foi embora deste lugar. Olha, novamente Jesus se fez silêncio. Numerosas multidões o seguiam e ele curou todos. Jesus ordenou que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual minha alma se compraz. Colocarei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o julgamento das nações. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá a sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que leve o julgamento à vitória. E em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Então eles fizeram um plano para matar Jesus. Quantas vezes o nosso nome está na boca das pessoas, falando mal, descendo a lenha na gente? E o que é que Jesus fez? Saiu, continuou curando, continuou a sua missão. Estão te criticando, meu irmão? Continue. Estão falando mal de você ali na esquina? Continue. Estão blasfemando contra você, estão falando mal, horror de você. Silencie. Ore. Siga os sacramentos. Qual foi o seu último sacramento? Lucas perguntava na formação. Qual foi o seu último sacramento? A gente foi no que? Penitência, não foi ali. O último sacramento que a gente fez foi penitência. A gente se confesse. Busque orar mais, busque rezar o texto. Busque vida de comunidade. Jesus ficou sozinho na missão. Ele vivia em comunidade. Ele tinha um pastoreio, ele tinha a função de cuidar das ovelhas perdidas de Jacó. Ele disse que Davi era o quê? Pasto. E depois o pastoreio dele foi toda Israel, né? E qual é o seu pastoreio? A sua família, o seu grupo de oração, o seu grupo de louvor, o seu coral. Qual é o seu pastoreio? Aquelas pessoas que você tem que cuidar, tem que zelar, né? Vai vir crítica? Vai. Principalmente se você estiver à frente, a gente sempre crítica. Mas silêncio, se você vai bem. Qual é o salmo do último versículo? O meu auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O seu auxílio é o Senhor. Nem se preocupe, você sempre vai bem. Então,
Então, escolha confiar. Escolha que Jesus tem o melhor. Ele foi perseguido, ele que era perfeito, que não tinha mancha, que não tinha pecado. Imagine eu e você. Escolha, confie. E essa semana minha coordenadora mandou um versículo para mim. Nossa, ela mal conversa, né? Mas ela mandou que chega toda a minha alma. 2 Coríntios 12, 9. Depois vocês leem. Fica para vocês esse versículo de lição de casa. Perfeito, minha gente. Deus, Ele quer as nossas fraquezas. Ele quer a gente do jeitinho que a gente está. Ah, mas eu não sei passar. Alguma coisa você sabe para o Senhor, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar nada. E ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa, não é verdade? E essa semana, a palavra que eu sempre digo para a Manu, né? Quem me justifica é. Semana eu dou vontade de falar. A pregação primeiro é para gente, né? Semana deu vontade, mas silencia, me silencia. Sempre a Manu, quem me justifica é o Senhor. Me justifica é o Senhor. A minha esperança está no nome do Senhor. Esse ano é o ano da esperança. A esperança nunca engana, né? Então, qual a sua esperança hoje? De fazer uma faculdade? Qual a sua esperança de ter um caminho? Qual a sua esperança de ter coisas boas? A sua esperança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Se você esperar no Senhor, você vai conseguir tudo isso que você está esperando hoje. Eu não sei o que você está esperando hoje. Pense direitinho. Vou pensar. A minha esperança hoje é. Aí você coloca primeiro Jesus na frente. E com certeza vai dar certo. Então Jesus continuou trabalhando. Continuou o seu campo. Faça o que tiver que ser feito. Sem com. Evite conflitos, evita conflitos, evita guerras internas, né? Guerras silenciosas, né? Aquelas pessoas que não te suportam, aquelas pessoas que não gostam do seu brilho, não ligue, continue o seu campo. Amém? Amém? Então vamos ficar de pé um pouquinho, vamos rezar com essa palavra, o meu auxílio. O meu auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.